agora a gente vai começar um bloco especial de conteúdo sobre tratamento da água da piscina. São 2 palestras em sequência. Nessa primeira, a gente vai falar sobre a importância do cálcio. Antes de chamar o nosso convidado aqui, quero lembrar vocês e contar para quem chegou agora que a gente tem fones de ouvido aí nas cadeiras. Esse áudio que a gente está ouvindo aqui vai baixar. Começando a palestra, a gente ouve só no fone de ouvido para a gente prestar mais atenção e para não atrapalhar ninguém que está em volta aqui, os nossos expositores em volta do nosso palco. Se alguém tiver algum problema com o equipamento, só levantar a mão que os técnicos vão aí ajudar vocês, tá bom? Vamos receber, então, aqui no palco agora, o nosso convidado, Davi Roca, químico na Genco Brasil. Davi, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir participar com a gente da Expo Lazer. Fique à vontade aqui no nosso palco. É com você. Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Expo Lazer de estar promovendo para nós a possibilidade de fazer essa palestra, né? Onde que a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a dureza cáustica na água de piscinas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e a gente vai deixar no final aqui da nossa palestra aberto para fazer perguntas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A importância do cálcio no tratamento de água de piscinas. A água da piscina, no seu estado mais puro, né, na condição natural da água, ela é extremamente corrosiva. Ela reage quimicamente muito fácil. E essa água, por ela ter essa característica, ela precisa de determinados elementos que vão fazer com que ela fique estável. Então, nós vamos ter essa água com determinados elementos, ela vai estar estável. Tá? Quando essa água ela não encontra esses elementos, quando ela não recebe esses elementos, estamos falando assim de uma piscina, o que vai acontecer? A água, ela vai buscar aonde puder, ela vai procurar esses elementos que ela precisa. Que elementos são esses? Basicamente, o que a gente encontra em maior quantidade na natureza é um produto chamado cálcio, o elemento químico cálcio. Ele é o mais fácil de ser encontrado. A água pode usar outras coisas, até pode usar, por exemplo, como magnésio. Mas o magnésio já é um produto, um elemento químico mais difícil de ser encontrado. O cálcio, ele é encontrado com muito mais facilidade. Então, o que acontece, gente? Uma água que a gente constrói a piscina, faz a piscina, enche essa piscina com água e, normalmente, por questões técnicas, a água da rede pública, ela normalmente vem sem teor de cálcio. Então, abastece com pouquíssimo cálcio. Então, nós temos um tanque cheio de água e essa água precisa do cálcio. O que vai acontecer? E não demos esse cálcio para a água. Essa água, ela vai ter uma tendência de começar a atacar as estruturas da piscina, principalmente quando a piscina for feita de azulejo, Então, no azulejo, nós temos o rejunte, que é uma massa que contém grandes quantidades de cálcio, e essa água, a partir do momento que ela entra em contato com o rejunte, começa a dissolver o rejunte que está na piscina, vai atacando o rejunte, passa por trás do rejunte e começa a atacar a massa de cimento que está ali, foi feito para o azulejamento. Então, nós temos um problema muito sério, porque a água, essa água corrosiva, altamente reativa, ela vai buscar em algum lugar aquilo que ela precisa. E ela vai encontrar exatamente no rejunte do azulejo em primeiro lugar, porque ali tem a presença de cálcio. Muito bem, fez o ataque no rejunte, ela começa a atacar aí a massa que segura os azulejos. Em vários casos, nós temos problemas
de desprendimento do azulejo e ele começa a cair da parede da piscina, esses azulejos, né? E começa a haver a formação também, além desse problema, começa a haver a formação de eflorescência calcária, que é a água extraindo dessa massa de cimento, vai extraindo cálcio, e esse cálcio rapidamente ele vai se depositando, principalmente no fundo da piscina, né? no chão das piscinas. E aí começa a haver a formação de manchas muito intensas, né? Então isso é o problema que acontece quando a gente tem falta de cálcio na água. Tá? Na construção civil a gente chama isso de eflorescência calcária, que é puxar o cálcio da massa de cimento, né? Então é uma coisa muito comum. Antigamente, pessoal, as piscinas, elas tratavam com um produto, havia grande quantidade de um produto chamado hipoclorito de cálcio. Então as águas estavam sempre muito bem abastecidas, usava muito hipoclorito para fazer o tratamento da água e a água ficava bem abastecida de cálcio. Com o passar do tempo, os cloros estabilizados começaram a dominar o mercado e parou de entrar cálcio na água. O que acontece então a partir daí? Cada vez mais essas águas passaram a ficar isentas desse material do cálcio. E aí é por isso que cada vez mais vai aparecendo esses problemas. Eu tenho consultas, né? A gente está trabalhando com vários lojistas, a gente tem consultas de lojistas que falam, olha, tá me aparecendo esses problemas, um monte de mancha branca no fundo da piscina, o que está acontecendo? Então, normalmente a gente vai fazer as análises, vai tentar procurar as causas do problema e a gente normalmente acaba caindo no teor de cálcio incorreto de dentro da água. Tá? Só que esse é o problema que acontece, essa eflorescência, esse ataque nas paredes, no rejunte, acontece quando a gente tem a falta do cálcio. Porém, pessoal, o cálcio, o excesso de cálcio na água, ele também provoca determinados problemas, principalmente problemas que estão ligados, em primeiro lugar, à turvação. Esse excesso de cálcio faz a água se saturar, ela fica cheia de cálcio e a água já atingiu a estabilidade que ela precisava do cálcio, ela começa a colocar o excesso para fora. De que forma que ela vai fazer isso? Ela faz através de turvação da água, onde que a água vai ficar leitosa, a água vai ficar branca, ou então a gente vai ter um outro problema, que aí não é a eflorescência calcária, é a incrustação calcária, ou seja, o excesso de cálcio que está presente na água, seja por N motivos, né? Existe o hipoclorito de cálcio, que fornece cálcio para a água, porém, alguns tipos de água, principalmente água de poço, ela pode passar através de meios, lá no fundo da terra, ela pode passar através de veios que tenham grande quantidade de cálcio. Então a água dissolve esse cálcio e sobe para o poço. A gente abastece a piscina com essa água cheia de cálcio, a gente vai ter problemas de excesso de cálcio nessa água também. Ou seja, não é só por produto químico que a gente coloca, de forma natural a gente também pode ter esse problema. E aí, depois de um certo tempo, começa a haver a incrustação calcária. Tá? Então são dois, vamos dizer assim, dois lados diferentes, né? Um problema ocorre pela falta do cálcio, o outro problema ocorre pelo excesso de cálcio, né? Então vamos lá. Eu procurei colocar aqui umas fotos que tentam identificar isso. Ali na primeira foto a gente tem a água com falta de cálcio, aonde que ela simplesmente vai atacando tudo que ela encontra pela frente e vai promovendo até mesmo a retirada, a queda, né, leva à queda dos azulejos. Já vi casos aonde que caiu uma parede inteira de azulejos numa academia
Eles construíram a piscina, encheram essa piscina com a água e nunca analisaram cálcio. E não se usava hipoclorito de cálcio nessa água. Trabalhava-se com um gerador de cloro ali. Resultado, depois de 10 anos mais ou menos, a parede inteira dessa piscina de azulejos desabou, caiu tudo. Foi num final de semana, aí tiveram que jogar água fora, jogar todo o material fora, e, enfim, fizeram todo o retrabalho naquela piscina, e isso teve um custo muito alto, somente pelo fato de não ter analisado e corrigido esse parâmetro de cálcio na água, né? Então tá ali, pessoal, a primeira foto ali é da corrosão violenta que a água promove quando não tem o cálcio dentro dela. Essa segunda foto aqui ao lado é a eflorescência calcária. Isso que a gente chama de eflorescência calcária. Por quê? Esse cálcio, ele está vindo da massa, está vindo do concreto, da massa que prende o azulejo. Esse cálcio vai ser dissolvido e aí ele começa a vir para o azulejo, ele começa a brotar pelo azulejo e forma essas manchas brancas aí no fundo da piscina, né? Isso é o que a gente chama de eflorescência calcária. Nas fotos de baixo, a gente já tem o contrário, a gente tem a incrustação calcária, que é o excesso de cálcio que vai acabar se incrustando na superfície. Nossa, mas como isso acontece, né? Todo mundo já deve ter visto aqui fotos de caverna, aonde que essa caverna é muito úmida, e aí do teto da caverna começa a gotejar. Depois de um certo tempo, começam a formar estruturas chamadas estalactite, que nada mais é do que uma massa de cálcio, né, que está dentro da água, e essa massa vai se ancorando e com o passar do tempo vai formando a estrutura da estalactite. É uma massa com cálcio, excesso de cálcio ali dentro, né? Então isso é o que a gente chama de incrustação calcária. Na piscina, isso acontece também com muita frequência, quando a gente tem valores muito altos de cálcio lá dentro, né? Quando a gente atinge assim valores aí acima de aproximadamente 1000 ppm, isso já é uma possibilidade muito grande de começar a haver a incrustação calcária, né? Ali ainda é uma piscina à base de azulejo, mas esse tipo de problema não ocorre só onde que está somente em piscinas de azulejo. Piscinas de fibra e vinil também tem problema de incrustação calcária. Tá, aqui é uma piscina de fibra, aonde o excesso de cálcio, esse cálcio, aonde que ele consegue se ancorar, ele vai se ancorar ali e aí vai começar a crescer cada vez mais, né? Ah, mas a minha piscina, ela não é de azulejo, ela é de fibra e vinil, então ela não vai ter massa de cálcio para ser removida, né? Então a gente tem uma piscina de fibra e vinil. Pessoal, o problema vai continuar existindo e aonde, se a água não encontra o cálcio que ela precisa, isso na falta do cálcio, né, na água, o que vai acontecer com a piscina? Aonde essa água se entrar em contato com metais, principalmente metais com ligas ferrosas, ligas à base de cobre, ela começa a atacar. E aí começa a dissolver os metais também. Uma serpentina de cobre de um aquecedor pode sofrer graves consequências. Escadinha de piscina pode ter muito problema, né? Quando tem aquele parafuso de latão que segura a escada, o degrau. Enfim, pessoal, não é porque uma piscina não é de azulejo, né? Porque a água vai atacar o rejunte do azulejo. Mas a minha piscina é de fibra e vinil, então não vou ter o problema. O problema, ele não vai ser em cima do rejunte do azulejo, mas ele vai ocorrer em outros locais que não no azulejo, tá certo? Então a gente tem que levar em consideração que mesmo sendo uma piscina de fibra e vinil, o problema não está de forma nenhuma resolvido, né? A gente vai ter que realmente fazer o processo de análise e correção, né? Como evitar o problema? O que a gente vai fazer para evitar esse problema? Na construção da piscina, na hora que a piscina vai ser construída, então a gente já pode começar a resolver o problema do cálcio já nesse momento. Então vai fazer
a estrutura com concreto, vai precisar ser, esse concreto, ele vai precisar secar, curar durante o período correto de tempo para essas operações. Em seguida, vai se aplicar o impermeabilizante, e isso é fundamental, pessoal, porque o impermeabilizante, ele de uma certa forma vai isolar qualquer possibilidade da água chegar até essa massa de concreto para não ter nenhum tipo de problema estrutural, né? Então aplica-se o impermeabilizante. Esse impermeabilizante vai precisar seguir todas as instruções do fabricante, vai precisar secar, curar nos seus tempos corretos também. Tá? E aí, a partir do impermeabilizante, vai fazer o processo de azulejamento e rejuntamento da piscina. Hoje em dia, pessoal, antigamente usava-se os materiais mais comuns da construção civil, o mesmo tipo de material que azulejava qualquer área seca, azulejava a piscina também. Hoje em dia, em função desses problemas que estão acontecendo, já existem materiais mais resistentes em relação à sua decomposição por ataque da água, né? A sua dissolução em relação ao ataque da água. Porém, pessoal, isso não é o processo comum, não é do mais barato o material mais caro, mas já começou a melhorar nesse sentido na parte da construção civil, tá certo? Em seguida, pessoal, o que a gente tem que fazer, né? Aí faz, além da construção da maneira correta, a gente vai fazer todo o balanceamento químico correto da piscina, né? Todos os parâmetros precisam estar bem os parâmetros assim dentro das suas limitações para não ter nenhum tipo de problema, né? Muito bem. Como corrigir esse problema que aparece numa piscina que já está construída, que está com seu impermeabilizante não muito bom, vamos dizer assim, com um rejunte que está sofrendo um ataque muito intenso? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Se já tiver a eflorescência, já tiver a incrustação, nós vamos procurar fazer um trabalho aonde que a gente não vá agredir a piscina. Em primeiro lugar, o ideal seria tirar a água de dentro da piscina, fazer a remoção mecânica dessas manchas e depois fazer o rejuntamento do azulejo com um material mais resistente e depois voltar com a água lá para dentro para depois resolver os parâmetros químicos, tá? Então, isso é muito oneroso, né? Jogar uma água, um tanque inteiro de água fora, custa muito caro, né? Então, a gente vai fazer o quê? O que a gente procura fazer, né? Em primeiro lugar, muita gente me pergunta assim, Davi, eu posso reduzir o pH da água, jogar bastante ácido para dissolver essa massa de cálcio? Não, isso não é o recomendado, porque isso vai ser agressivo para a piscina, vai ser agressivo para o tratamento, pode dar algum tipo de problema nos plásticos, então não é o recomendável colocar ácido. Muita gente me pergunta isso, né? A gente não recomenda acidular a água para poder remover o cálcio de lá de dentro. Nós vamos procurar fazer uma remoção mecânica, com equipamentos, com ferramentas que não vão agredir o acabamento que nós temos lá, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer isso. Então, remoção do azulejamento da piscina e reaplicação do impermeabilizante, isso também vai ser muito caro, né, pessoal? Então, a gente vai procurar realmente trabalhar dessa forma aqui. Nós vamos fazer a remoção mecânica da eflorescência, a manutenção de todos os parâmetros químicos, né, e manter esses parâmetros da maneira mais correta possível. A gente tem um pH de 7,2 a 7,8, nós vamos manter a alcalinidade de 80 a 120 ppm, o cloro na faixa de 2 a 4 ppm e a dureza cáustica entre 200 e 400 ppm. A dureza cáustica dentro desses parâmetros, quando a gente leva a dureza cáustica para dentro desses parâmetros, nós vamos estar mantendo a água na sua condição mais estável possível. Nessa condição, a água não precisa ir buscar
esse cálcio em outros lugares, porque ela já está abastecida com o cálcio que ela precisa, e nem vai ter a possibilidade de haver incrustações calcárias, aquela estalactite que vai se formar lá dentro da água, né? Aquela placa de cálcio que vai se formar lá dentro, tá certo? Então é através dos parâmetros químicos que a gente vai conseguir realmente, assim, manter a água, a nossa piscina estruturalmente bem colocada e com o teor de cálcio correto lá dentro, tá bom? Pessoal, essa era a nossa palestra. A nossa intenção aqui, com essa palestra, é ninguém sair daqui especialista, mas todo mundo perceber que o parâmetro cálcio, ele é muito importante na água da nossa piscina, tá certo? Então, se a gente não presta atenção nesse parâmetro, nós vamos acabar tendo sérios problemas na nossa piscina. E aí, a gente vai, através dessa correção, a gente vai manter a água e a piscina bem colocada. Nós vamos aqui abrir, tem algumas perguntas para a gente fazer, o pessoal vai fazer para a gente vai tentar responder aqui para todos vocês, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão. Já temos algumas, a gente vai levar o microfone aí para todo mundo ouvir vocês. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber como que faz, se a gente fizer a medição da dureza cáustica e ficar baixa, como que a gente deixa ela no parâmetro certo? A Genco disponibiliza o estojo de teste para fazer a análise da água e disponibiliza o produto Gencálcio, que é o produto que vai promover o teor de cálcio dentro da água da piscina, vai dar a condição do cálcio, a dureza cáustica dentro dos parâmetros corretos, tá bom? Próxima pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, para a piscina que já tem eflorescência, sim, só a aplicação do produto vai resolver ou preciso fazer a remoção mecânica primeiro? Vai precisar fazer a remoção mecânica, porque mesmo que tiver o cálcio na água, mesmo que o cálcio, o teor da dureza cáustica voltar ao normal, não vai haver a dissolução dessa eflorescência calcária. Então a gente recomenda que seja feita uma remoção mecânica. Essa remoção mecânica, às vezes me perguntam assim, eu posso pegar uma espátula de aço e raspar lá no fundo? Isso é muito agressivo, tá? Realmente é bastante agressivo. O que a gente recomenda? Manter o pH na faixa de 7,2, usar algum tipo de espátula que não seja tão agressiva e a esfregação contínua dessa mancha. Com o passar do tempo, não é um trabalho fácil, mas já que aconteceu o problema, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo remover gradativamente essa eflorescência calcária que está ali, tá certo? Tá? Próxima pergunta, quem gostaria de tirar dúvida, só levantar a mão. Aqui na frente, a Beth. Davi, essa análise que você fala da dureza cáustica, a Genco tem um estojo de fazer esse teste. E estão ouvindo, pode falar. Depois você faz o teste da alcalinidade, né, e da dureza cáustica. Então precisa estar todos os parâmetros, ou só basta fazer da dureza cáustica? Para o perfeito equilíbrio da água, Beth, a gente recomenda que todos os parâmetros estejam dentro do recomendado. Inclusive, vamos voltar aqui. Eu acho que já tiraram, mas... Não, deixa eu retificar. Para mim corrigir a alcalinidade, eu preciso fazer todos os outros, botar o cloro em dia, botar o pH em dia e depois a alcalinidade, para depois fazer o teste de alcalinidade, de dureza cáustica, ou não, já posso entrar direto com o teste de dureza cáustica? Não, já pode entrar direto com o teste, é um parâmetro, a dureza cáustica é um parâmetro de análise independente de qualquer outro. A gente pode ir lá na água, nesse momento pega o estojo de teste, faz a análise da água, a gente vai ter o resultado imediato. Pode fazer a correção? Pode fazer a correção. Porém, a gente recomenda sempre trabalhar numa sequência, né? Primeiro acertar o pH, na sequência a alcalinidade
e depois a dureza cáustica. Isso por questões práticas de trabalho, né? Mas nada impede que a gente analise somente a dureza cáustica e corrija somente a dureza cáustica, tá? Não precisa ser obrigatoriamente acertar todos os parâmetros. Mas, para a boa prática do tratamento da piscina, vamos trabalhar todos os parâmetros para manter essa água sempre perfeita. Tá bom? Obrigada. Ok? A gente tem a próxima pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Laerte. Boa tarde, senhor Laerte. Eu queria saber se eu posso usar uma lavadora de alta pressão, não muito forte, para fazer o jateamento, para tirar a dureza cáustica, entrar na piscina e fazer um jateamento. O problema de usar esse tipo de equipamento é que, além dele remover essa inflorescência, essa incrustação, ele vai remover o rejunte do azulejo também. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque aí depois vai ter que fazer o processo de rejuntamento do azulejo dentro da água, né? Existem já produtos que dá para fazer isso dentro da água mesmo, e se acontecer de usar esse equipamento e remover o rejunte, vai ter que fazer o rejuntamento de novo, tá? Não tem como fugir disso, porque senão vai a água continuar entrando lá para trás, vai continuar dando os mesmos problemas, tá bom? Quem mais quer perguntar para o Davi? Aqui o Caio, ó, já decorei seu nome, que o Caio tem participado bastante com a gente. Boa tarde. Depois de realizar o teste da dureza cáustica e vendo que eu preciso colocar o material, o da Genco, por exemplo, o Gencalce, né? Gencalce. E, claro, colocando na piscina, fazendo um teste para ver se ele teve efeito ou não. Esse material, esse produto químico, o Gencalce, ele vai influenciar nos outros parâmetros, no pH e na alcalinidade, de alguma forma? Sim, ele tem uma certa influência, porque quando a gente joga o Gencálcio na água, ele tem uma tendência de formar uma condição mais alcalina da água. Então, o que vai acontecer? Ele vai permitir com que o equilíbrio químico total de todos os parâmetros entre numa condição muito melhor. A falta da dureza cáustica na água pode deixar a água desestabilizada mais rapidamente. Quando a gente tem o cálcio lá dentro, que a gente coloca a certa dureza cáustica, ela de uma certa forma, quimicamente, ajuda muito no equilíbrio químico da água. Tá? Então ela tem um peso sim lá dentro. Não, vamos dizer assim, seria diferente uma água onde que a gente acerta pH e alcalinidade de uma água que acertou pH, alcalinidade e dureza cáustica. Essa com dureza cáustica ela fica muito mais equilibrada. Tá? A gente tem uma pergunta do lado de lá, é isso? Pode falar. Gilberto, meu nome é Gilberto. Tudo bem? Tudo bom? Qual que é o tempo mínimo para a incrustação fluorescência começar a aparecer numa piscina? Olha, não tem um tempo específico. Eu já vi uma piscina que ela foi construída, entregue, construída, e em menos de 6 meses começou já a aparecer a inflorescência calcária. Outras piscinas demoraram muito mais tempo. Isso pode ser em função do cloro que estava sendo utilizado. Se eu utilizar o hipoclorito de cálcio, eu vou estar, de uma certa forma, passando para a piscina, para dentro da água, um pouco de cálcio. Todo dia eu vou colocando o cloro lá dentro, a gente está abastecendo com cálcio essa água. Se uma piscina nova, acabou de ser construída, entra direto com o cloro estabilizado que não tem o cálcio, ela vai ter uma resposta mais rápida para aparecer o problema. Pode acontecer dessa forma. Pode acontecer também, pode estar ligado com a impermeabilização que foi feito ali. Então, tem vários parâmetros que podem ou atrasar o tempo ou permitir que ele seja o mais rápido possível. Mas é em torno de 6 meses que eu vi que é a primeira vez que apareceu. Tá bom? Quem mais gostaria de perguntar para o Davi? Aqui na frente, ó. Já vai chegar o microfone aí para você. Olá, boa tarde. Só um instantinho. Tá. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Minha dúvida é assim, alguns parâmetros a gente sabe que variam, né, na piscina com uma certa frequência. Ou seja, por exemplo, o cloro e o pH
é um parâmetro que a gente tem que avaliar diariamente, por exemplo, Sim. depende da piscina. Qual é a frequência, uma piscina uma vez dentro do equilíbrio, né, com todos os parâmetros estabilizados, inclusive a dureza, qual é a frequência de análise que eu preciso fazer da dureza? Pelo menos uma média, assim, para o pessoal ter uma ideia. Em função da quantidade de produto que a gente coloca na água, por exemplo, alcalinidade total, a gente vai colocar uma quantidade dentro dessa água. Dureza cáustica vai ser uma quantidade bem maior de produtos que a gente vai colocar lá dentro. Levando em consideração que a gente tem uma perda de água pelo processo de retrolavagem, pelo arraste das pessoas entrando na água e arrastando a água para fora e levando todos os produtos químicos, né? A gente recomenda pH e cloro, análise diária, em primeiro lugar. São os 2 parâmetros assim mais importantes. A alcalinidade, em média, uma vez por semana, em função da retrolavagem que se faz na água da piscina. E a dureza cáustica, como a gente coloca normalmente quantidades maiores, em média, uma vez por mês, é o suficiente para a gente analisar e manter essa água dentro dos parâmetros de 200 a 400 ppm. Tá bom? Quem mais gostaria? Oi, A Beth. Tem alguém falando? Cadê? Levanta a mão. Aqui. Oi, deixa eu te perguntar, e se fizer a medição e ela der muito alto, o que a gente faz para reduzir? Uma água que está com excesso de cálcio, acima de 1000 ppm e pode ter turvação, pode ter incrustação lá dentro. Não existe nenhum produto químico que a gente possa jogar na água da piscina, que seja de maneira segura para as pessoas. Então a gente vai trabalhar com a troca de água. Tá? Então nós vamos ter que trocar, em primeiro lugar, se a gente usar o cloro hipoclorito de cálcio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de usar ele, porque é ele que está causando o excesso da dureza cáustica, né? Então se usar o hipoclorito de cálcio, para de usar o hipoclorito e começa a fazer o processo de retrolavagens um pouco mais intensas. Então, se tinha lá 2 minutos de retrolavagem, passa para 3 minutos, faz algumas aspirações drenando para ajudar a jogar a água para fora, e aí a gente entra com água nova. Com isso, a gente vai baixando o teor de cálcio lá dentro, até entrar dentro desses parâmetros de 200 a 400 ppm. Tá bom? Mais alguém gostaria de perguntar? Só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Aqui no canto. Boa tarde, meu nome é Cíntia. E na piscina de fibra, o que a dureza cáustica vai ajudar ali na piscina de fibra? Já que é ali a gente fala algas, né? Que fica ali nas vincas ali da piscina. E na piscina de fibra, o cálcio influencia? Vamos lá. Numa piscina de fibra e vinil, que não tem o rejunte para que a água ataque, o que nós temos que fazer? A gente tem que manter a dureza cáustica, também dentro desse parâmetro, 200 a 400 ppm, que é para dar o equilíbrio para a água. Uma água bem equilibrada, ela fica mais resistente ao aparecimento de algas, a alterações dos parâmetros do pH, enfim. Então isso ajuda no equilíbrio químico da água. Além disso, uma piscina de fibra e vinil, mesmo que ela não tenha o ataque da água, porque ela não tem o rejunte para ser atacado, o que acontece? Essa água corrosiva, ela vai atacar tudo que ela encontrar de metal. Metal como serpentina de aquecedor, ela vai atacar peças de latão que tenha contato, parafuso da bomba, até isso chega a ter ataque da água, porque ela precisa do cálcio. Então é uma forma, na hora que a gente acerta o parâmetro de dureza cáustica, a gente está ajudando a dar o equilíbrio para a água, para que não tenha nenhum tipo de ataque nesse sentido, tá? Nem no azulejo, mas a minha piscina não é de azulejo, mas nos restos dos equipamentos e acessórios que tem lá dentro, tá certo? É necessário ter a dureza cáustica lá dentro, sim, tá bom? Próxima pergunta. Quer falar, Beth?
Mais alguém? Só levantar a mão. A gente tem 1 minutinho, dá tempo de fazer uma última pergunta. Quem queria aproveitar, falar com o Davi? Fechamos? Mais uma, claro. Já vai chegar aí o microfone para você. Ali, ó, ali no meio, Shirley. Em relação à saúde, ali na hora que os banhistas vão usar água, essa dureza cáustica, ela tem alguma interferência na pele, no olho, alguma coisa assim? Não, absolutamente nenhuma. É totalmente seguro nessa quantidade de 200 a 400 ppm dentro da água. É totalmente seguro para a utilização das pessoas, não tem absolutamente problema nenhum, nem nos olhos, nem na pele, absolutamente nada. Oi? Não, praticamente não, porque a gente tem contato com cálcio em muitas situações, até mais do que isso. Mas é óbvio, né? A gente não pode ter contato com o cálcio na forma concentrada. Aí ele pode, na hora que a gente mistura o gencálcio na água, por exemplo, aí ele está na forma concentrada. Aí já é uma outra situação. Mas nas quantidades que a gente encontra na água da piscina, não tem perigo nenhum, tá bom? É óbvio, a água está chegando em 1000 ppm, aí está na hora já da gente começar a baixar esse teor de cálcio lá dentro, tá bom? Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Davi, muito obrigada por dividir todo o seu conhecimento aqui com a gente. Palmas para o Davi. Obrigado, pessoal.